Assim, o papel de Constantino foi decisivo. Depois de 2 meses de furiosos debates religiosos, esse político pagão interveio e decidiu em favor dos que diziam que Jesus era Deus. Mas por quê? Certamente não por causa de alguma convicção bíblica. Constantino basicamente não tinha entendimento algum das perguntas que se faziam em teologia grega, diz Breve História da Doutrina Cristã. Mas o que ele deveras entendia era que a divisão religiosa representava uma ameaça ao seu império, e o seu desejo era solidificar o seu domínio. Nenhum dos bispos em Nicéia promoveu uma trindade, porém. Eles decidiram apenas a natureza de Jesus, mas não o papel do Espírito Santo. Se a trindade fosse uma clara verdade bíblica, não a teriam proposto naquele tempo? A astúcia de Constantino. Constantino, o primeiro imperador cristão, como afirmam os católicos, usou a astúcia como o único intuito de unir o seu vasto domínio, e para isso dizia ter se convertido ao cristianismo para obter o apoio dos cristãos. No entanto, não se absteve de renunciar de suas práticas pagãs, para também garantir o poder e apoio dos não-cristãos. A manobra do Constantino foi puramente política, e a Igreja, que já estava cansada de tanta perseguição, acabou por aceitar Constantino como seu líder. A filosofia greco-romana era mais aceitável na Europa do que o cristianismo. Por isso, para que houvesse maior aceitação no Império, rapidamente, Constantino tratou de juntar o cristianismo com as religiões pagãs e mistificá-lo, resultando naquilo que ainda hoje ouvimos de muitas pessoas: Deus é um só, não importa a religião. Os romanos eram devotos a Mitra, Apolo e Cibele. O primeiro foi substituído por Pai Criador, o segundo pelo Cristo e a terceira pela Virgem Maria. Esta prática já era conhecida desde os tempos da Babilônia, quando Nabucodonosor mudou os nomes hebraicos que bendizem a Deus por nomes babilônicos que bendizem a deuses pagãos. Daniel 1, versículo 7. Mais tarde, substituiu a Virgem pelo que hoje chamam de terceira pessoa da Trindade. Aproveitando a popularidade crescente do cristianismo, Constantino ordenou a substituição da festa de Mitra, que ocorria em 25 de dezembro, pela festa de Natal. Então, os concílios de Nicéia, 325 d.C., esses e outros assuntos foram oficializados como doutrinas cristãs. A Igreja primitiva nunca teve dúvidas do que diz respeito à unicidade de Deus. São doutrinas profanas criadas por homens sem o Espírito de Deus. O Senhor já dizia a respeito dos filósofos do mundo: e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Marcos 7, versículo 7. Essa doutrina não é mencionada e nem ensinada na Bíblia. Essa doutrina era desconhecida pelos israelitas do Velho Testamento e pelos cristãos primitivos do Novo Testamento. Não há autoridade bíblica para a Trindade. O que os teólogos fizeram e fazem é buscar nas entrelinhas das Escrituras algum gancho para defender tal doutrina, utilizando-se inclusive de meios ardilosos, tais como a prática de incluir ou torcer os textos sagrados da Bíblia. A doutrina da Trindade é de origem pagã. A Trindade, assim como outras doutrinas, foram gradativamente incorporadas pelos filósofos e teólogos da Igreja durante os primeiros séculos da era do cristianismo. Eles foram pagãos, não completamente convertidos, e tornaram-se membros da Igreja cristã. Como esses homens assumiram lugares de liderança, como professores e teólogos, a teologia da Igreja gradualmente paganizou-se. Os ensinamentos da Bíblia foram reinterpretados e ajustados para se adaptarem aos ensinamentos da filosofia pagã. A doutrina da Trindade é uma doutrina pagã. Embora muitos pensem que a doutrina da Trindade é bíblica, na verdade não é. Ela é uma falsa doutrina copiada dos povos pagãos e introduzida no cristianismo pela Igreja Romana. Desde os tempos remotos, muitos povos idólatras já eram adeptos à ideia trinitária, porém a palavra do Senhor diz: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Deuteronômio 18, versículo 9. E diz mais: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Shema Israel, Adonai Eloheinu Echad. Deuteronômio,
Deuteronômio 6, versículo 4. O egiptólogo Arthur Weigel, enquanto ele próprio um trinitário, resumiu a influência das crenças antigas sobre a adoção da doutrina da Trindade pela Igreja Católica no seguinte trecho do seu livro: não se deve esquecer que Jesus Cristo nunca mencionou tal fenômeno, a Trindade. Em nenhum lugar no Novo Testamento a palavra Trindade aparece. A ideia só foi adotada pela Igreja 300 anos após a morte do Nosso Senhor, e a origem desse conceito é inteiramente pagã. Os antigos egípcios, cuja influência sobre o pensamento religioso primitivo era profunda, geralmente organizavam seus deuses ou deusas em trindades. Havia a trindade de Osíris, Ísis e Horus, e a trindade de Amon. Os primeiros cristãos, no entanto, no início, não pensaram em aplicar essa ideia em sua própria fé. Eles prestavam suas devoções a Deus Pai e Jesus Cristo, o Filho de Deus, e reconheciam a existência misteriosa e indefinida do Espírito Santo. Mas não havia nenhum pensamento desses três serem uma trindade real, co-iguais e unidos em um. A aplicação desse antigo conceito pagão da trindade da teologia cristã foi possível graças ao reconhecimento do Espírito Santo como a necessária terceira pessoa, co-igual com as outras pessoas. A ideia do Espírito sendo não foi plenamente reconhecida até a segunda metade do século IV d.C. No ano 381 do Concílio da Constantinopla, acrescentou-se ao credo niceno anterior uma descrição do Espírito Santo como o Senhor e doador da vida, que procede do Pai, que com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Assim, o credo atanasiano, composto mais tarde, que reflete os conceitos gerais de Atanásio, o trinitário do IV século, cuja opinião se tornou doutrina oficial, e sua escola formulou o conceito de um Espírito Santo coigual e trinitário, onde ele era a terceira pessoa, e assim foi criado o dogma. Hoje, um pensador cristão, a definição é obviamente pagã em sua origem e não foi adotada pela Igreja até quase 300 anos depois de Cristo. Página 197 a 203. James Bonvic resumiu bem a história na página 396 da sua obra de 1858, A Crença Egípcia e o Pensamento Moderno. É um fato inquestionável que mais ou menos em todo o mundo as deidades são apresentadas em tríades. Essa regra aplica-se aos hemisférios oriental e ocidental, ao norte e sul. Além disso, observa-se que, de alguma forma mística, a tríade de três pessoas é uma delas. A primeira é como o segundo ou terceiro, o segundo como o primeiro ou o terceiro como o primeiro ou o segundo. Na verdade, eles estão uns nos outros, e um mesmo ser individual. A definição de Atanásio, que viveu no Egito, aplica-se às trindades de todas as religiões pagãs. A origem da palavra trindade. Teófilo, bispo de Antioquia, da Síria, foi o autor do uso da palavra trindade, em sua forma grega trinas, no 8º ano do reinado de Marco Aurélio. Ele usou a palavra no segundo dos 3 livros que escreveu, endereçados ao seu amigo Autólico. Ao comentar o 4º dia da criação de Gênesis, ele escreveu: da mesma maneira, também os 3 dias que foram antes dos luminares são tipos da trindade, de Deus, de sua palavra e sua sabedoria. Teófilo, para Autólico. De Ante-Nicene Fathers. Tertuliano foi o primeiro a usar a palavra latina trinitas. Educado em Roma e presbítero em Cartago, Tertuliano lançou as bases da teologia latina, a qual mais tarde foi apoiada por Cipriano e Agostinho. Tertuliano expressou sua teologia nos termos da filosofia de Platão. Os escritos de Agostinho tornaram-se a teologia básica da Igreja Romana. Tertuliano menciona a Trindade em seu livro escrito contra Praxéias, que apoiava a teoria monarquiana. Ele escreveu: o mistério da dispensação ainda está aguardado, que distribui a unidade numa trindade, colocando em sua ordem as 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tertuliano
contra Praxeias, The Anti-Nicene Fathers. Na revista Parousia, ano 4, número 2, página 34, encontramos uma declaração reveladora. Mas talvez alguém pergunte, por que este termo, Trindade, não aparece na Bíblia? Para responder a essa questão é preciso compreender que, a partir do século II, o centro missológico da Igreja transferiu-se em definitivo do ambiente judeu-palestino para o mundo greco-romano. O trabalho iniciado por Paulo entre os gentios vê-se finalmente estabilizado no ambiente gentílico e começa a gravitar em torno de questões que não haviam sido levantadas no ambiente judaico. A Igreja viu-se, então, obrigada a expressar sua fé de um modo compreensível para aqueles que não vinham de uma cultura veterotestamentária, mas tinham seus pensamentos regidos pelos conceitos da filosofia grega. O autor deste artigo confessa publicamente que a questão da Trindade não havia sido levantada no ambiente judaico. Ora, se os judeus, incluindo aí o Messias e todos os apóstolos, não ensinaram a doutrina da Trindade, concluímos que esta falsa doutrina foi idealizada fora dos ambientes judaicos, mais precisamente pela Igreja Romana, através de seus apologistas, os quais expressaram seus conhecimentos teológicos com base na filosofia grega de Platão. A partir de então, o cristianismo paganizou-se, afastando definitivamente das orientações do Altíssimo. A doutrina da Trindade tornou-se oficial em 381 d.C. A formulação da doutrina da Trindade gerou controvérsias entre os líderes da Igreja em Alexandria, no início do século IV. Ário e Atanásio. Ário mantinha a ideia de que o Messias, embora grande e poderoso acima da terra e debaixo do céu, era de alguma maneira inferior a Deus. Atanásio, pelo contrário, afirmava que Cristo era igual a Deus em todos os aspectos. A controvérsia veio à tona. Ário afirmou que o Messias era realmente filho de Deus, então deveria ter havido um tempo em que havia um pai, mas nenhum filho. O pai, portanto, era maior que o filho. Num concílio da igreja local celebrado, Ário e seus colaboradores foram excomungados da igreja por causa de sua opinião, e ele foi pintado como o herege dos hereges. A falsa teoria da Trindade levou algum tempo para alcançar uma posição dominante na igreja. Nesse meio tempo, o imperador Constantino tornara-se o maior partidário do cristianismo. O imperador considerava a igreja como uma grande força unificadora e estava ansioso para que o cristianismo se tornasse a religião universal do Império Romano. Ele queria evitar todas as lutas internas da igreja, arrazoando que deveria haver uma igreja unida e, consequentemente, um império unificado. Para buscar restaurar a unidade, Constantino convocou uma assembleia de prelados da igreja celebrada na cidade de Niceia. Bispos e o clero de todas as igrejas foram convidados para assistirem ao concílio em todas as despesas pagas pelo imperador. O concílio de Niceia, entretanto, não era verdadeiramente representativo, pois entre os 318 bispos presentes, além de oficiais eclesiásticos menores, destes nem sequer 10 bispos da região oeste se fizeram presentes. Assim, o concílio de Niceia foi um concílio de igrejas maciçamente representado apenas pela região oriental do império.